vou deixar o meu celular ligado também com a câmera, porque eu sei que se eu falo em um e mexo em outro, ele não mostra a minha cara. Ô, Vicky, eu não sei se é só pra mim, só que tá muito ruim, tipo, tá muito abafado. Eu não tô entendendo Peraí. nada. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Peraí, eu Bastante. posso tirar a segunda máscara, já que não tem gente aqui? Obrigada. Eu acho que era porque o microfone estava dentro da minha blusa. Eu posso tirar e deixar ele mais perto aqui, ó. Me digam se tá ruim, porque ele vai ficar aqui na minha blusa, às vezes ele fica arrastando. Não, tá bem melhor agora. Beleza, acho que ele estava dentro da minha blusa, era por isso. Pronto. Então é isso. Ficamos um pouquinho ridículos, mas a gente continua. Então, beleza. Figuras de linguagem de oposição. Vou tentar ir minimamente para a lousa, porque ir para a lousa dá muito trabalho. Então, bora. As figuras de linguagem de oposição que nós temos, nós não vamos ver as figuras de linguagem hoje, mas só porque eu sei que vocês fazem muito resumo no caderno, às vezes é melhor que eu fale delas, pelo menos de nome antes. Então, as figuras de oposição que nós temos, nossa, que ruim, por que ele não gruda? Fixar? Pronto, muito obrigada. São antítese, nós também temos o paradoxo, paradoxo, oh Deus, o oxímoro, e a preterição. Tcharam, são essas. A gente também, o livro de vocês também classifica ironia como uma figura de linguagem de oposição, mas eu não gosto de classificar ironia como figura de linguagem de oposição. Então eu vou falar de ironia para vocês depois, tá bom? Então saibam que o livro coloca ironia aqui também, eu acho que colocar ironia aqui confunde vocês. Eu prefiro deixar ironia para depois. Beleza? Então vamos lá. A gente começa essa aula com esse poeminha aqui, do Álvares de Álvares é ótimo. Do Álvaro de Campos. Pronto. E eu queria que vocês lessem para vocês. Vou dar 15 segundinhos, eu queria que vocês lessem para vocês esse poema. Segundinho para vocês lerem para vocês. Nessa leitura que vocês acabaram de fazer, existe um problema. E eu estou afirmando que existe um problema porque eu conheço alunos de ensino médio, de primeiro ano, e eu estou afirmando que vocês fazem uma coisa nessa leitura que seria melhor que vocês não fizessem, que é ler poesia de uma maneira boba, de uma maneira monótona, de uma maneira como quem está morrendo de tédio. Eu vou dizer para vocês que um problema muito, muito comum de como os alunos interpretam poesia no ensino médio é o fato de que vocês leem as coisas como robôs. E a primeira coisa que eu quero para melhorar a interpretação de poesia de vocês é ensinar vocês a atuar os poemas, certo? Então, como provavelmente vocês leram esse texto? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes ré, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes respondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Vocês leem de uma forma flat, de uma forma sem entonação, sem flexão, certo? Vocês leem na cabecinha de vocês de um jeito muito reto. E isso não é legal. Isso acaba matando alguns sentidos do poema. Por quê? Porque o problema da interpretação é ignorar que os poemas têm um formato específico, justamente para que ele comunique informações de ritmo de leitura, informações de importância das palavras e informações de emoção e argumentatividade. A partir do momento em que o aluno... Se virar assim ficar muito ruim, eu fico ao contrário para vocês. Fico, né? Pronto. Melhorou um pouquinho. Aí eu posso gesticular. O que você tem que pensar é que a poesia se distingue da prosa por um motivo muito simples. A poesia se distingue da prosa
justamente porque ela foi feita para comunicar a entonação. A poesia não é um texto escrito simplesmente para ser lido, como Harry Potter, como vocês leem Machado de Assis, quando ele escreve em prosa. A poesia foi feita para ser lida em voz alta. A grande maioria delas, tá? É por isso que ela está em versos. É para você saber exatamente quando parar de ler e quando começar de novo, sabe? Quando puxar o ar. É por isso que ela tem rimas, para você ouvir em voz alta a rima. É por isso que ela tem métrica, para ser gostoso de ler em voz alta. É por isso que ela faz figuras de linguagem, de som. É por isso que ela tem um momento que abre, um momento que fecha. É por isso que ela isola palavras. A partir do momento em que vocês leem monotônico, vocês perdem uma parte do poema, certo? Então, vou mostrar para vocês agora o que é uma leitura desse poema com força, para a gente ver que dá para a gente entender melhor. Então, eu vou ler atuando para vocês. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes respondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Se você começar a ler com a voz de alguém que está revoltado, de alguém que está puto, que está bolado, que não está legal, isso ganha um novo sentido. E você começa a entender que argumento esse poeta está construindo. Que argumento que ele está construindo? Vamos pensar que ele está irritado. Por que ele está irritado? O que está incomodando ele? O sucesso dos outros e os fracassos e as desqualidades que ele tem. Isso, ele está invejoso, certo? Todo mundo é campeão e eu não sou. Todo mundo é da hora e eu não sou. Todo mundo é forte, bravo e eu não sou. Quando a gente lê a continuação do poema, ele vai dizer que as pessoas mentem. Elas falam que elas são campeões, mas na verdade elas não são, tá? Ela fala que elas são campeãs, mas na verdade elas não são, elas estão mentindo. É meio que um poema que fala de uma coisa que a gente vive muito hoje com o Instagram, com as redes sociais, das pessoas que, é claro, né? Elas só postam as vitórias, os sucessos. E aí, ao só postar os sucessos, a gente tem a impressão de que só a gente é feio. Só a gente, sei lá, peida, não toma banho. É isso que ele vai dizer. Ele está dizendo aqui que todo mundo é campeão, todo mundo é gente boa, e ele só que é sujo, que é feio. Professora, como é que eu vou saber? O pessoal do B perguntou, achei uma boa pergunta. Como é que eu vou saber quando o poema está bravo, quando ele está feliz, quando é que ele está triste, para poder ler com essa atuação, ler com essa emoção? Lembra que eu falei para vocês que todo texto de prova precisa de 2 leituras? Eu vou expandir isso e dizer que todo texto, ponto final, precisa de 2 leituras. Ler o texto uma vez só é um erro. A gente sempre tem que fazer aquela leitura rápida e depois uma leitura devagar. Aquela leitura que a gente chama de skimming, que é uma leitura super rápida, e uma leitura mais devagar, na qual a gente analisa. Então, eu vou dizer para você que quando você se deparar com um poema, leia o poema rápido e tente pegar nessa leitura rápida alguma emoção. E aí eu quero que a segunda leitura que você faz desse poema seja uma leitura emotiva. Vocês sabem que isso funciona, né? Quando vocês, sei lá, leem uma passagem de um livro que foi adaptado em filme, vocês lendo, vocês entendem uma coisa. Quando você assiste o filme com aquela mesma cena, caraca, de repente você entendeu muito mais o que estava acontecendo. Por quê? Porque de repente aquilo está atado. E quando vem com emoção, a gente entende um pouquinho mais. Tranquilo? Então, se você fizesse uma leitura rápida, você teria visto palavras como porrada, palavras como reles, que significa pó, significa uma coisa que é minúscula. Porco, vil vem de vilão, né? Vilão vem de vil, na verdade. Vilão é o aumentativo de vil é cruel. Parasita, sujo. Você vê palavras que ele está usando para se referir a ele mesmo, que são palavras dolorosas. Ele está se xingando. E uma pessoa que está se xingando, ela não está feliz. Não leiam esse poema feliz. E também não leiam robótico, nem bocejando. Leiam com emoção. Tá bom? Para a gente ver melhor o que é ler poesia com emoção, eu vou mostrar para vocês o gênero de poesia mais emotivo que existe, a poesia oral. Você já ouviu falar em slam? Alguém aqui já ouviu falar em slam? Poesia de slam, batalha de slam, campeonato de slam, alguém já ouviu falar?
Talvez isso aqui ajude vocês um pouquinho. O que está acontecendo aqui? E aí, o que está rolando? Uma apresentação, um evento. Isso, é um evento em que tem uma pessoa falando e as pessoas estão ouvindo, né? Slam é uma competição de poesia. Eu tinha um professor de faculdade que ele dizia, eu acho que ele está bastante correto, que é nos slams que têm sido produzidas as melhores poesias contemporâneas que nós temos nos dias de hoje, certo? Então, sabe quando vocês, sei lá, estão ouvindo o Dylan falar sobre o movimento de poesia? Falar, olha, existe a poesia romântica, existe a poesia concreta. Sabe quando vocês ouvem isso? Vocês já pararam para pensar, nossa, como é que as pessoas se sentiam naquela época? Será que as pessoas da época do Machado liam Machado? Será que as pessoas da época do Lima Barreto liam Lima Barreto? Será que as pessoas liam Cecília Meirelles na época da Cecília Meirelles? Quem é que são os autores mais contemporâneos e mais radicais, que quebram mais barreiras dos dias de hoje? Eu tinha um professor especializado em literatura contemporânea, literatura dos dias de hoje, que ele dizia que os melhores poetas e a poesia mais revolucionária do século XXI, do ano em que estamos, é a poesia de slam. E eu concordo com ele. Na poesia de slam é que têm sido produzidas as melhores coisas que nós temos hoje em dia, e as coisas mais revolucionárias, mais diferentes. E a poesia de slam, ela é maravilhosa, ela é uma batalha, ela é uma competição, na qual uma pessoa, ela declama poesia, e aí a plateia são escolhidas pessoas, geralmente são 5. 5 pessoas aleatórias da plateia, para dar nota para essa poesia, de 0 a 10. E aí somam-se as notas da plateia, e aí uma pessoa é coroada vencedora da noite, certo? Então é realmente uma competição, ela tem esse caráter de competição, e ela é muito, muito bacana. Em São Paulo, nós temos muitos slams diferentes. Eu coloquei aqui para vocês só os slams que eu conheço e eu já participei, tá bom? Tem muito mais. Esses slams todos que estão aqui, eu já participei, eu já fui, certo? Quando eu não tinha pandemia, eu ia para slam mais ou menos 2 vezes por mês, é uma atividade que eu fazia muito, slam é uma delícia. E eu vou tocar para vocês vídeos dos slams que estão aqui, para que vocês conheçam um pouquinho do formato, porque também vai ajudar a gente a ler poesia melhor. Se a gente conhecer a poesia de slam, eu acho que isso vai ajudar a gente a entender como é que ela funciona. Então, a gente vai começar assistindo um slam, e eu já troco para vocês conseguirem ouvir também. A gente vai começar assistindo um slam. Ah, não é esse aqui não. A gente vai começar assistindo um slam de uma pessoa que vocês já conhecem. Porque ela ficou famosa recentemente, que é o Lucas do BBB. Então, não sei se vocês sabem, quando o Lucas era adolescente, quando ele tinha lá para os seus 16 anos, ele ficou famoso principalmente pelos slams dele. Ele ganhava praticamente todos os concursos de poesia de São Paulo, ele tinha poemas muito fortes, ele era muito, muito conhecido no meio da poesia, certo? Então, o Lucas, ele foi uma pessoa que durante a adolescência dele, 16, 17 anos, 18, ele foi muito conhecido pela poesia. E foi no meio da poesia que ele se tornou autor da Globo, certo? Não é o caminho oposto, não é que ele se torna autor da Globo, depois ele escreve poemas. Ele era poeta, e a Globo percebeu que ele tinha potencial pela poesia que ele escrevia. Então a gente vai ver, e eu passo esse vídeo há anos, é que agora o Lucas ficou famoso, né? Mas eu passo esse vídeo há anos, a gente vai ver o slam do Lucas, para vocês entenderem mais ou menos como os slams funcionam. Eu acho que esse vídeo mostra, de um jeito bem legal, a dinâmica dos slams. Então, eles geralmente acontecem de noite, geralmente é bem tarde da noite, eles costumam começar às 10, 11 horas da noite, acabam lá para as 2 horas da manhã, e eles geralmente são na rua, porque eles não são institucionalizados, eles são uma coisa de rua mesmo, de periferia, eles geralmente acontecem na rua, o que é bem legal. Vou tocar para vocês me digam se não estiver funcionando, tá bom? Vou desligar meu microfone. Boa noite pra geral. Era uma vez? Não, para, que isso aqui não é conto de fadas. E a história que vai ser relatada é só realidade. Conta as memórias de uma vida pacata que esmagou a maldade. 1996, 4 horas da manhã, dilatação de 4 dedos, mas não tinha parteiros. A saúde onde eu moro dá nos nervos. Nome da mãe? Andréia, preta, nesse mundo é treta. Quando madura, via que a vida era dura. Parecia que Deus olhava e dizia:
poucas ideias. Prazer, sou sim o desgraçado, como engravatado tinha me falado. Mas ele ficou impressionado, porque além de nego drama, sou um negro estudado. E eu sei que tem muito a estudar. Porém, na academia da hipocrisia, a matéria que eu não entendia, eles querem tirar. Mas um dia, eu chego na universidade. Eles nem estão ligados que a vida serviu de faculdade de apenas 3 matérias: miséria, escravatura e infelicidade. Pois é, Brasil, eu nunca tive um boot de 1000, mas no sistema eu vou tentar dar uma bota, porque eu quero ver, meu bem, quando o neném eu tiro 100, eles falarem que foi cota. Foca no 10! 10! Foca no 10! Foca no 10! Foca no 10! E coca no 10! Beleza? Perceberam? Então, o slam, ele tem esse caráter competitivo, ele tem esse caráter de resistência, ele tem esse caráter de reclamação. Muito frequentemente, os poemas do slam são considerados poemas de revolta, porque eles reclamam de assuntos, eles reclamam de coisas. E esse poema do Lucas, ele é lindo, eu gosto muito desse poema. E ele mostra pra gente o que é ler um poema com emoção. O que é ler um poema com gestualidade, certo? O que é ler um poema bravo? O tema do poema é um poema de revolta. Ele está falando sobre o sistema educacional do Brasil e como esse sistema tem falhado com o Lucas. Então, é claro que ele lê abrindo os braços, é claro que ele lê com entonação, é claro que ele lê batendo no peito. Quando ele fala ele bate no peito. Então, eu venho aqui com essa sugestão para vocês, de que quando vocês estiverem lendo poesia, que vocês façam esse esforço de ler também gesticulando, porque ajuda muito. Então, quando o poema estiver dizendo eu, Helles, eu, indesculpavelmente parasita, eu, façam o eu com a mão. Ajudem o cérebro de você a entender o poema usando a atuação do seu corpo para fazer o seu cérebro entender o poema, entendeu? Porque, qual é a questão? Se você só lê a poesia sem gesticular como o Lucas gesticula, sem gesticular como acontece, certo, na poesia oral, se você lê só por ler, a palavra para o ouvido sai pelo outro. Eu venho aqui dizer para vocês que a melhor dica que eu posso dar de análise de poesia é começar a atuar os poemas. Aproveitem que vocês estão em casa e você tem a possibilidade de abrir os braços, de falar em voz alta. Ajuda demais. Beleza? Vou passar mais um para vocês. Qual que eu vou passar para vocês? Acho que eu vou passar o do WJ, que eu gosto muito também. A gente vai assistir 3, porque depois a gente vai falar deles quando a gente vai falando sobre figuras de oposição. Eles trazem figuras de oposição, quase todos os slams, tá bom? Vou tocar esse aqui do WJ. Que é bom também. Ele é um pouquinho difícil de ouvir, porque ele tá gravado igual o do Lucas. Mas depois eu vou colocar a letra na tela para vocês, fiquem tranquilos. Bora. Meu corpo tinta rosa vai ser mais preto na faculdade sim do que na delegacia. Século XXI, onde tudo é comum. Policial que confundiu um negro com um traficante e matou. Foda-se, era só mais um. Esse é o Brasil e esse aí é o meu povo. Mas eu aposto 100 mil contigo que amanhã ele confunde de novo, ó.
Amanhã, depois e novamente. De 10 traficantes que morrem, uns 9 é inocentes. Mas como, WJ? Como ser traficante e inocente ao mesmo tempo na vida? É só dizer que é traficante e pronto. O mundo inteiro acredita. Até eu acredito no que foi dito pelo Supremo Veredito. E ai de mim se não acreditar, talvez não passe nem mais um dia vivo. Mas eu sou traficante também, porra. Representante de Coelho Neto. A minha indole é a leitura e meu fuzil é o papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Onde o rico escuta aplausos e eu só escuto patum. Onde o rico dorme feliz ao mar e suas ondas sucintas. Enquanto o meu despertador é uma Glock com pente de 30. Mirada no alto, tem sangue no asfalto e uma bela senhora de salto. Mas novamente a PM confundiu um simples abraço com um grande assalto. Eu tenho perguntas dentro de mim que me seguem como sombra. Mas eu vou abri-la com vocês, se vocês puderem me respondam. Por que o rico pode e o pobre não pode? Porque nós usamos Xperia enquanto eles usam iPod? Ou porque o rico usa 50 terras diferentes e eu tô sempre com essa porra desse short? Porque o rico é informante e o pobre é X9? Porque o rico é portador de arma e o pobre é marginal com revólver? Porque o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? O rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira não é dele e não da cozinha, mas ele vai dizer que eu sou maluco, que não sei nem do que eu tô falando. Mas o que ele tem me ver na TV é o meu verdadeiro cotidiano. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado. Fusão fazer sem corte, isso é século XXI, porra! E que a maldade não evolua. Senão daqui a pouco vão dizer nos jornais, pessoas negras são proibidas na rua. Cabelo duro é pecado, beiço de mula é pecado. Branco é bonito, ser gay. E o preto é feio, ser viado. Escravidão acabou? Quem te enganou na resposta? Se acabou porque que eu e os meus irmãos sentem a dor do chicote nas costas. Aí, família, dói, dói. O suor bate e arde. E eles podem me chamar de tudo, só não podem me chamar de covarde. Porque o meu cabelo é duro e o meu beiço é grande. E eu me amarro, e me amarro pra caralho. E cada rima constante vale bem mais que seus carros. Porque esses carros no fumê só servem pra quem tá vivo. Mas o caráter e o saber, se eu morrer, eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade que eu falei, se eu viver vai ser milagre! Beleza? Vamos ver mais um. E aí a gente acaba e eu comento o que eu quero que vocês entendam desse tipo de poesia, porque é importante eu trazer esse tipo de poesia para a sala de aula. Mais um. Último. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não vi da paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não me venha pedir pra chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada vivo, não. Não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar. Eu é que não vou tomar praça nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz marcha. Pra onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Você viu lá? Aquela atriz no trio elétrico, aquele ator, vou não vou. Se quiser, vai você, te acho. Eu é que não vou derramar uma lágrima. A paz é muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. E vem governador participar, prefeito, senador, até jogador, vou não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho pra fazer hoje? Arroz, feijão, arroz e feijão, sem contar a costura. O meu juízo não tá bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz nunca vem aqui, no pedaço, reparou? Ela fica lá, ó. Lá, tá vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata. A paz é uma bosta. Paz não fede nem cheira, paz parece brincadeira. Paz é coisa de criança. Tá aí uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? A paz não mora aqui, no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida.
A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha nem morta, nem capaz em aqui bater na minha porta. Eu não abro, eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Agora é que a cidade se organiza. Para salvar a pele de quem? A minha que não é. Rezar nesse inferno eu já rezo, amém. Eu é que não vou acompanhar a andor de ninguém, não vou, quer saber, eles é que se lasquem. É eles é que caminhem a tarde inteira, porque eu cansei. Eu não tenho mais paciência. A paz parece que tá rindo de mim. Reparou? Com todos os seus terços, nervos, dentes, reparou? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho? Joaquim? Eu que não vou levar a foto do menino lá embaixo. Ficar esfregando na avenida a minha ferida, marchar. Eu não vou, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto de Joaquim, dá uma saudade, sabe? Um nó. Uma dor na vista. Um cisco no peito sem fim. Uma dor. Dor. Ai. 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 Ai, que a minha vontade é de sair gritando, urrando, soltando tiro. Eu juro, meu Jesus, matando todo mundo. Aí eu matava. Todo mundo pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. Beleza? Então, esse último aqui, ele é diferente, porque ele tá televisionado, tá? Ele é a mesma coisa, ele é um slam igualzinho, só que como ele foi televisionado pela TV Cultura, ele tem essa estética um pouquinho melhor, esse microfone um pouquinho melhor, mas também tem pessoas desse lado de cá dando nota. Tá bom? O que eu quero que vocês entendam dos slams? Por que o slam é importante pra gente? Primeiro, pela entonação, que ela é, se não me engano, a parte mais importante. A entonação, ela vai ser a parte mais importante pra gente. Depois, pelo contexto. Notem que quando tem plateia, a poesia muda. O contexto se configura, as coisas ficam mais direcionadas ao público. O slam vai trazer para a gente uma ideia de poesia que é muito importante, que a poesia é contextual. A poesia sempre tem alguém para quem ela fala. Ler poesia como se fosse um texto solto no ar não é interessante. É interessante começar a pensar nos poemas como direcionados para alguém. E eu acho que a poesia oral traz isso de uma forma muito bem colocada, porque a plateia está lá, viva, naquele canto. Certo? E outra coisa é como a gente pode fazer poesia para fora do eixo escolar. Então, são poesias que não têm conjugação verbal correta, certo? Correta, eu digo, a conjugação verbal da escola. Aí o meu foi. Não tem a conjugação verbal correta da escola. São poemas que não têm decoro, ou seja, eles falam palavrão. Vocês percebem que são poemas com palavrões. São poemas gritados, são poemas que incorporam música. Então, é um estilo de poema um pouco diferente, vocês estão acostumados a ver na escola, tão válido quanto, e que explora os recursos que a gente tem visto, que é muito legal. Então, para a gente entender melhor do que é o slam, eu preciso que vocês me digam da onde ele veio. Da onde ele veio, vocês acham? De que estilo de música veio o slam? Do rap? Veio do rap. Perfeito. O slam veio do rap. E também, talvez vocês não saibam, do funk, certo? A gente está muito acostumado, hoje em dia, a pensar no funk, no rap também, mas acho que mais no funk, como aquela coisa enlatada, industrializada que a gente ouve de vez em quando no rádio, certo? O funk não é isso. O funk não é essa coisa comprada que vem pra gente, certo? Assinada pela Anitta, assinada pela Ludmilla, essas coisas também são funk. Mas o funk de verdade, o funk que nos interessa, é aquele funk produzido dentro da periferia e aquele funk que tem um caráter um pouco improvisado, assim como o rap.
E é o funk que nós chamamos de um funk de duelo. Esse tipo de funk vai ser interessante pra gente, porque ele tem uma proximidade com a poesia bem forte. Que os funks que chegam pra gente pelo rádio, e que chegam pra gente, sei lá, nos trending topics do Twitter, esses funks enlatados, eles são menos interessantes pra gente do que o funk realmente produzido na periferia, tá bom? Então, eu venho aqui dizer pra vocês que na batalha de rap, no duelo de funk, duas ideias opostas são debatidas. Isso também vai acontecer em muitas poesias. É a reação da plateia que determina qual dos pontos de vista é o mais correto. Tá bom? Então, a gente tem no rap e no funk, frequentemente, duas pessoas argumentando uma tese, ou seja, dando uma opinião. E essa opinião está validada pela plateia. Então, o rap e o funk são dois gêneros de música que dependem muito da plateia. Certo? Acontece também muito em baile funk a ideia de competição. Quando você tem a galera aqui no meio dançando, uma caixa de som de DJ desse lado, uma caixa de som de DJ desse lado, para onde a plateia migra, para onde o som está mais legal, pensa que é uma rua comprida, certo? Onde o povo vai, para na frente de uma caixa de som ou da outra, é, de certo modo, uma competição. Quando a gente tem uma matéria de rap, que são duas pessoas dialogando uma com a outra, cada uma expondo uma tese, isso é uma competição e a plateia decide quem ganhou através do uhul! Quando a gente tem um duelo no funk, também é a plateia que mede quem é que está certo, quem é que está errado. Isso é um recurso retórico de argumentação. Eu queria que vocês entendessem isso. É um recurso retórico de argumentação você fazer rap e fazer funk. E é também interessante, para que a gente analise melhor a poesia, a gente começar a buscar o que a poesia está tentando nos convencer. Qual é a tese dos poemas? Porque é muito frequente que os poemas tenham algo a dizer. Certo? E principalmente a poesia oral. Desse modo, eu vou apresentar para vocês a MC Carol, eu já falei dela com vocês, vou apresentar de novo. Vocês sabem como é que a MC Carol entrou para o mundo da música? A MC Carol entra no mundo da música quando ela escreve aos 15 anos um funk de resposta a um outro funk que ela tinha ouvido. Então estava muito popular, certo? Na comunidade onde ela morava aos 15 anos, um funk chamado Vou Largar de Barriga, que é um funk bem horroroso, certo? Ele tem uma letra bem nojenta, digamos assim, uma letra bem machista. Cantado pelo Parafuso, pelo MC Parafuso, o funk dizia o seguinte: a missão vai ser cumprida, vou largar de barriga, vou largar de barriga. Quem mandou andar de mini saia e não calça comprida, vou largar de barriga. O que é largar de barriga? Vocês conseguem interpretar? Não exatamente, mas seria um assédio, né? Sim, é engravidar, basicamente. Não necessariamente assédio, fala, percebeu? Não necessariamente assédio, certo? Porque a gente pode pensar que essa relação foi consensual, mas fala sobre o ato de abandonar uma mulher grávida. Beleza? Então está dizendo que porque ela andou de mini saia e não calça comprida, então ela não serve para ser minha mulher, ela é uma pessoa qualquer. Então está falando sobre o quanto engraçado é que se engravide uma mulher e alargue, que você abandone uma pessoa de barriga, ou seja, grávida. É uma música sobre abandonar pessoas grávidas, o que é bem horroroso. A MC Carol, aos 15 anos, ouviu essa música, que não era com 15 anos, só ela interpretando de novo a música que ela cantou aos 15. Ela ouviu essa música sendo tocada, né, pelos amigos dela, na rua, e ela ficou muito indignada. Ela foi lá e escreveu um verso de protesto, que é o seguinte: te meta atrás das grades e destrua a sua vida, se largar de barriga, se largar de barriga. Eu vou na Maria da Penha, Lei Maria da Penha, vou no batalhão, não adianta tu fugir, tu vai pagar pensão. Tu vai ter que trabalhar no parque noite e dia, se me largar de barriga, se me largar de barriga. Então, se você me engravidar, eu destruo a sua vida, certo? Então, você não vai me largar. Eu vou te obrigar a pagar pensão. A lei está do meu lado. Se você me engravidar, você tem direitos para com essa criança. Você tem obrigações. Então, o que ela está dizendo, ela está refutando a tese de que seria engraçado e divertido abandonar uma mulher grávida. Então, frequentemente também se diz que o funk é um gênero machista de música. E eu não vou negar nem por um segundo, ele é. Mas a MPB também,
O rap também, o rock também. O rock foi machista durante tanto tempo. Tem tanta música de rock sobre matar mulheres. Não sei se vocês já ouviram a música dos Beatles sobre matar mulheres. O rock foi durante muito tempo machista. O que o funk tem, que os outros gêneros não têm, que eu acho interessante, é a possibilidade de réplica. Que também existe essa possibilidade no rap. É a possibilidade de você fazer uma segunda música que questione a anterior. Se vocês fizerem uma música questionando o machismo de alguma letra do Caetano Veloso, ele não vai ver. Tenho certeza que ele não vai ver. Agora, no mundo funk, porque é um mundo menor, e geralmente é comunitário, esses funks réplicas são muito interessantes porque eles são frequentemente vistos pelo autor original. E hoje em dia, essa música, Vou Largar de Barriga, ela não existe sozinha. Ela foi gravada, ela está em CDs com o verso da Carol. E com a reação do público. Que diz o quê? Que dentro do debate entre Parafuso e MC Carol, a MC Carol ganha. Ela está correta. Se nós temos um embate de ideias, quem é a MC Carol? O público determina, vaiando o Parafuso e comemorando a Carol. Então, nós não temos mais uma música machista, a partir do momento que a gente inclui a Carol, a gente tem uma música de herbal, uma música de resistência. Então, isso é muito interessante nessa forma oral de fazer poesia, o fato de que as poesias podem ter réplicas. Isso também vai acontecer um pouquinho mais antigamente, nos anos 90, quando a gente tinha os funks de duelo, certo? Então, muito famosamente, a MC Kátia e a MC Nem criaram um duelo chamado Amante versus Fiel. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Amante versus Fiel era um duelo de funk em que toda vez que a MC Nem fazia músicas, ela dizia que o melhor para uma mulher é ser amante, ou seja, nunca casar, ter vários namorados e viver uma vida solta, não uma vida atrelada a uma família. E a MC Kátia vai dizer o contrário. Ela vai dizer que para uma mulher é muito melhor viver uma vida casada, certo? Viver uma vida de anel no dedo, viver uma vida numa casa, dividindo salários. Então, elas brigam, porque elas têm pontos de vista diferentes sobre como o mundo deve funcionar. A MC Kátia, a MC Nem vai chamar a MC Kátia, que é fiel, de mandada, ou seja, ela recebe ordens do marido, de presa, no sentido que ela não tem liberdade ao ser esposa, ao constituir família, ela perde sua liberdade, vai chamar de corna, certo? Aludindo ao fato de que os maridos, com frequência, traem, e a mulher fica em casa sofrendo, e vai chamar também de escrava. Ela vai interpretar a vida familiar como uma vida de lavar, passar, como uma vida que não tem liberdades. Já a MC Kátia vai replicar chamando a MC Nem de sozinha, dizendo que ela não tem afetos, porque ela não tem ninguém com quem ela fica. De prostituta, como um xingamento. Vai chamar de solteirona, vai chamar de largada, uma pessoa que não, certo, não tem afetos, ela não tem ninguém por ela. Ela fica muito sozinha. Então, a gente tem que perceber que isso é uma visão de mundo. Isso é um debate, certo? Do lugar da mulher na sociedade. E das faltas de opções de uma mulher na sociedade machista. E anos depois, bate os anos 2000, a gente tem a Valesca Popozuda e a gente dá risada, né? Porque Valesca Popozuda e o funk frequentemente é humorístico. Então, os nomes são humorísticos. MC Nem, certo? MC Maneirinho, Valesca, Popozuda. A gente tem nomes humorísticos. O funk carrega um humor bem forte. As músicas da parte bem também são frequentemente humorísticas, só para encerrar. E a gente vai ter aqui uma réplica também da Valesca, em que ela vai dizer que ela vai escolher o lado da MC Nem. Ela vai escolher o lado de não casar, porque ela acha que a vida não casada é uma vida melhor. Então, eu trago isso para a gente expandir um pouco o nosso leque do que é válido como poesia e do que é válido como interpretação. Certo? Por que é que, para um debate ser importante, ele precisa ser feito em uma faculdade? Por que é que, para um debate ser importante, ele precisa estar de um jeito culto dentro de um jornal? Esses debates na periferia não seguem os mesmos moldes do debate que a gente fez, mas eles também são importantes. E o dado que eu quero que vocês absorvam de tudo isso é como, nesse tipo de poesia, a gente tem a expressividade do corpo e da voz. A gente grita, a gente fala com raiva. E esse grito, essa raiva, eu preciso que vocês apliquem, inclusive nos poemas de Camões, inclusive em Machado de Assis, que vai ajudar a gente a nos tornar, a se tornar, né, melhores intérpretes. Pegaram? Deu certo? Funcionou, meus amores? Ou estão muito desesperados? Não, a gente entendeu direito. Eu achei mó legal. Entendeu? Eu não sabia do Islam.
Eu acho super legal, porque eu acho que com muita